Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero elogiar aqui o pastor Juliano Fraga, que convidou o pastor Paulo Batista para falar sobre adventismo no seu canal. Primeiro que esse elogio deve-se ao fato de que o Juliano Fraga aí se preocupou em expor algo sobre o adventismo. Segundo, Paulo Batista, autor do livro 7 Mitos do Adventismo, é, sem dúvida nenhuma, de longe, a maior autoridade apologética da área de heresiologia a respeito dos adventistas, né? Ninguém se aproxima daquilo que o pastor Paulo já produziu, já pesquisou. Cabe destacar que a apologética da heresiologia no Brasil, ela parou no tempo, né? Geralmente, quando você vê esses institutos, esses centros apologéticos tratar de adventismo, segue aquela mesma pegada da década de 80, de 90, militando em temas que já não estão mais sendo um problema tão profundo e precisando de mais pesquisas, né? Mas geralmente fica naquele mesmo caminho de sempre. O Paulo Sérgio Batista, ele mostra um domínio muito grande sobre a pesquisa lá, né, dos plágios de Ellen White. Ele tem aí uma abordagem sobre, né, a questão histórica do adventismo muito boa. Então, assim, sem dúvida alguma, a maior autoridade, né, aí na área de heresiologia ligado ao adventismo. Então, parabéns aí ao pastor Juliano Fraga, que trouxe o pastor Paulo Batista para falar ali. Em 2014, eu escrevi um livro sobre adventismo chamado A Conspiração Adventista, e eu pesquisei e publiquei algumas coisas que também geralmente não se encontra muito nessa abordagem aí repetitiva, né, de apologistas. Mas o que eu quero destacar aqui, até nesse vídeo, né, adventismo, trindade, né, quando faz algum comentário aí na página, né, no canal do Juliano Fraga, este assunto. Quero aqui fazer algumas observações, né? Primeiro que foi pelos idos de 2012 ou 2011 que no blog, né, no blog MCA Apologético, alguém fez um comentário dizendo que o adventismo oficialmente não tem a mesma doutrina trinitariana ortodoxa. E eu estranhei aquilo, porque quando você lê o Nisto Cremos, aparentemente, né, eles usam os mesmos termos. Então, eu não teria encontrado até então alguma evidência, mas eu não tinha muita literatura do adventismo até então e comecei então a ler sobre isso. Daí no ano de 2013 eu dei uma palestra no seminário presbiteriano JMC sobre adventismo, e lá eu mencionei que os pioneiros adventistas eram antitrinitarianos, né? J.N. Andrews, Tiago White e outros, né? Curiosamente, depois que foi postado no YouTube, o Leandro Quadros, da TV Novo Tempo, né, do na Mira da Verdade, ele mandou um e-mail para o reverendo Ageu, que era até então o diretor do seminário, até pedindo para o reverendo Ageu tirar aquele vídeo, porque a minha palestra tinha sido imprecisa, não havia apresentado evidências, nenhuma pesquisa. Depois, eu enviei para o reverendo Ageu a documentação de tudo aquilo que eu havia dito, ao que o Leandro Quadros não aceitou e publicou no canal, no site dele, aquilo que ele tinha enviado para o reverendo Ageu. O Leandro Quadros prometeu que postaria no site a minha resposta, o que ele até hoje não cumpriu. Mas a minha resposta depois acabou sendo boa parte do conteúdo do meu livro A Conspiração Adventista. Bom,
O que acontece, então, sobre a questão trinitariana e o adventismo, né? Primeiro que só de esse movimento ter em várias décadas, né, aproximadamente aí uns 80 ou 90 anos, sem que a denominação oficialmente, né, desde quando começou o movimento, em 1844, né, porque a gente tem que ser bem detalhista, porque o adventismo ele é prolixo e ele quer que você caminhe dando informações bem exatas, porque qualquer generalização eles vão acabar tentando aí desqualificar as suas colocações e fingir que não há nenhuma verdade nisso. Então vamos lá. Então o adventismo ele começa, né, como movimento mesmo depois da grande decepção, embora Ellen White atribui ao movimento de Miller, chama de movimento adventista, né, que anunciou a volta de Jesus para 1843, depois 1844, né, descumprindo aquilo que Jesus disse em Mateus 24:36. Por isso que foram envergonhados. Daí, já no outro dia, no dia 23 de outubro, ou mesmo ali naquele período de 1844, né, um certo milerita no Milharal, no Milharal teve uma suposta visão, depois disso foi uma forte impressão, de Jesus passando para o Santíssimo. Então é dito que aí começa o adventismo, né, com a sua doutrina do juízo investigativo. O ponto é que os líderes que encabeçaram agora esse movimento, Tiago White, Bates e outros, eles eram antitrinitarianos, alguns oriundos de um movimento sectário chamado Conexão Cristã. E a própria Ellen White, a profetisa, né, casou-se com um semi-ariano, com um antitrinitariano, no mínimo, né, que era Tiago White. Por muitos anos, o adventismo teve pioneiros antitrinitarianos, inclusive J.N. Andrews, cujo nome a faculdade nos Estados Unidos, a universidade nos Estados Unidos, leva, né, a Andrews. Então, ele mesmo era antitrinitariano e a Ellen White disse que era o homem mais capaz de suas fileiras. Então, isso foi se arrastando. Tiago White morre, Ellen White começa a ler mais obras teológicas e começa a ser um pouco mais influenciada pelas doutrinas cristãs. E ela vai misturando sempre com aquelas visões delas, enfim. Mas o ponto é que, quando chega em 1919, não se debate sobre a doutrina da Trindade. Aliás, o presidente da Assembleia lá dos Adventistas, que eu não lembro o nome, mas ele mesmo disse que não iria tomar nenhum voto nem a favor do trinitarianismo, nem do arianismo, né? Então, ou seja, havia vários que sustentavam pensamentos tanto trinitarianos como antitrinitarianos, e não era uma denominação trinitariana, que, aliás, quando ela foi organizada em 1863, ela foi organizada tendo líderes e presidentes antitrinitarianos. Então, essa é a igreja visível e verdadeira, a igreja remanescente da profecia bíblica, né? Somente na visão de Ellen White, obviamente. Então, com o tempo, à medida que foram purificando, né, nas palavras de George Knight, purificando as publicações relacionadas ao assunto da Trindade, então eles passaram a adotar a doutrina da Trindade para não serem classificados como seita, né, os adventistas não serem então chamados de hereges e sectários. No entanto, isso historicamente não tem como ser apagado. O que aconteceu é que lá na década de 70, com a evidente contradição de sustentar a doutrina da Trindade e ter, historicamente, os pioneiros adventistas, e a própria Ellen White, que aparentemente estava em silêncio por alguma época e depois começa a ter um desdobramento maior para o trinitarianismo, então eles inventaram uma narrativa sobre isso. A narrativa é que os pioneiros adventistas, eles negavam a doutrina, porque na doutrina oficial trinitariana, dos credos históricas ortodoxas, né, havia elementos filosóficos não bíblicos, não era uma doutrina bíblica, a doutrina da Trindade dos credos. Daí, quando o Leandro Quadros
questiona aquela minha palestra, ele diz que Ellen White e, aliás, os pioneiros haviam rejeitado a doutrina da Trindade porque havia elementos não bíblicos no credo metodista da época. Bora, o credo metodista da época era o mesmo em relação à Trindade até hoje, como era antigamente. Seguia, via de regra, os credos tradicionais, de Nicéia, de Atanásio, de Calcedônia, etc. Então, eles agora inventam essa narrativa que os pioneiros negaram por causa dessa faceta não bíblica, mas ao fazerem isso foram longe demais, né? Eles negaram toda a Trindade, até que Ellen White foi recuperando, né, a visão bíblica da Trindade, e hoje a denominação é trinitariana, uma doutrina da Trindade bíblica. Essa é uma teoria que surgiu entre dois teólogos adventistas na década de 70 e 80. Então nós temos aí este assunto que foi aí ventilado, né, parcialmente pelo pastor Paulo Batista ali no canal ali do Juliano Fraga, onde está esse título, A Trindade e o Adventismo. Então fica aqui esse lembrete, essa pesquisa. O Adventismo não tem como levantar uma bandeira dizendo que é a igreja da profecia bíblica desde 1844, porque eles mantiveram, talvez até a década de 30 ou mesmo a década de 40, uma posição não trinitária, e isso começou a entrar ali mais oficialmente. Mas mesmo o filho de Ellen White, o Guilherme White, ele vai dizer que usavam os escritos de sua mãe de forma errônea. Então, e segundo disse Ellen White, Deus falou para ela que esse seu filho não se desviaria. Ponto. Então, eu achei muito bom esse assunto ser ventilado. Há um tempo, né, vamos colocar aí há mais de 12 anos, eu tenho dito isso. Publiquei isso no meu livro, A Conspiração Adventista. Tenho alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Então, eu espero que você faça uma reflexão maior sobre esse assunto, porque o Adventismo ele arroga para si o título de ser a igreja visível da profecia bíblica, sendo que manteve em seu período, em sua história inicial e pioneira, um ensino totalmente antibíblico, né? Um ensino herético. Inclusive, eu vou pegar um livro aqui. Esse livro intitulado aqui, ó, A Trindade, né? Eu já li aqui quando eu fiz um vídeo apresentando um questionamento, né, aos adventistas. Então tem algo aqui que eu acho ser bem interessante para que você, como adventista, possa refletir, né? Na página 284 do livro, tá? Página 284, olha só o que é dito aqui, ó, no último parágrafo. O judaísmo e o islamismo, as testemunhas de Jeová e o adventismo não trinitariano inicial sempre tenderam a ressentir-se da falta de uma clara doutrina de justificação pela graça, baseada nos méritos da justiça divina. Foi apenas quando o adventismo começou a emergir de sua compreensão não trinitariana da divindade de Cristo que passou a encontrar clareza na justificação somente pela graça mediante a fé. Então, olha só, esse livro, ele coloca o adventismo pioneiro no mesmo nível do islamismo, do judaísmo, das testemunhas de Jeová. Ele colocou. Então, a igreja visível verdadeira, a igreja remanescente, ela por muitos anos, então foi uma igreja herética não só na doutrina principal, que é a doutrina de Deus, como em uma doutrina recorrente e também importantíssima, que é a doutrina da salvação, mostrando assim que, pelo menos admite-se, né? E sabemos que existem outras coisas aí até hoje, mas pelo menos admite-se que essa igreja
no seu período pioneiro inicial. Por mais que eles tentem enxugar isso até ainda lá nos anos até os anos de 1880, 1890, e na verdade foi um pouco mais, né? Eles reconhecem que caminhavam como as Testemunhas de Jeová, o Islã, né? Enfim, eram hereges. Então, a ideia é, como que essa igreja pode, então, dizer que ela é a igreja da profecia bíblica? Jamais, nunca, né? Deveria baixar a bola, reconhecer aí os postulados do protestantismo, abandonar as heresias que Ellen White ensinou, enfim, principalmente a crença nela mesma, né? Como diz a crença oficial adventista, número 18, que colocando o nome dela ali como sendo a manifestação do espírito de profecia, né? Então está aí, mais uma vez aqui, está o livro do pastor Paulo Sérgio Batista, Os 7 Mitos do Adventismo. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine você sempre na verdade.